isso me preocupa um pouco. E, e aí, como não é novidade, a gente começa a espelhar as negociações e essas situações é o que a gente já viveu ano passado. Inicialmente, eu queria dizer para vocês que nosso jurídico ele é bastante engessado no Brasil, principalmente, porque a gente tem muito uma teoria de que tá impossível de cumprir, rescinde. Ele não abre muito as possibilidades para negociar. Não, vamos negociar, vamos manter o negócio, a prestação de serviço. Então, sempre que a gente leva para o judiciário, a gente já começa com essa parede. Primeiro, porque ele é moroso, segundo, porque tem esse entendimento dentro da legislação brasileira. Então, a gente tem esse gravame, digamos assim, né? Esse ponto que não nos ajuda muito. Mas, eu sou da filosofia de que conversando tudo se ajeita, né? Então, traz a pauta para a mesa, principalmente nessas situações de contratos. Como é algo que está com visibilidade em todo mundo, pode-se dizer, porque tem países fora, né, que estão conhecendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e, inclusive, estão nos ajudando e encaminhando os recursos para nos auxiliar. Então, tragam a pauta para a mesa para conversar. Se hoje vocês estão vivendo alguma situação de impasse contratual, se dispõem a negociar e a flexibilizar esse contrato o máximo possível para que ninguém saia perdendo, tá? Então, eu vou compartilhar um slide com vocês aqui que eu preparei hoje de tarde. Não se preocupem, que eu não vou ficar lendo slide nem falando muito de juridiquês. Fiquem tranquilos quanto a isso. Não é aula de direito, tá tudo certo. É muito mais um slide para eu não me perder aqui no fio da meada e daqui a pouco tá falando de outro assunto, falando do meu chimarrão aqui com a Raquel, da minha cuia nova que eu quero. Então, eu sempre preparo um slide para eu não me perder, tá? Não se preocupe. Então, o nosso assunto hoje é contratos em tempos de crise, que é isso que a gente está vivendo hoje, isso que eu comecei aqui conversando com vocês, e como proceder diante das quebras de contratos e rescisões, que é o que mais está preocupando no momento. Abriu direitinho aí para vocês? Show. Aqui tem uma breve apresentação minha, para quem não me conhece, acho que a grande maioria que está aqui me conhece. Eu sou a Adriana, então, eu sou a filha da Jussara e do Selmo. São dois agricultores do interior de Rio Pardo. Acreditem, Rio Pardo tem o interior, que é bem mais interior, fica bem mais lá para um fundinho. Me formei na PUC em Direito e sou especializada em Direito Contratual e Empresarial pela Unicinos. Além disso, eu sou mãe do Juliano, que é um menino danadinho, que hoje à noite está lá com a minha mãe para eu poder estar aqui conversando com vocês. O guri ficou lá com a avó, porque senão a gente não ia estar conversando assim nessa tranquilidade. Tenho especialização em Compliance e DPO também, trabalhei por uns 2 anos, mais ou menos, ali, cuidando dessa área, e dentre outras especializações. Em 2023, então, eu resolvi colocar o chapéuzinho e seguir a minha vida empreendendo e advogando. Hoje estou trabalhando com a Analu, que é a minha grande parceira, e outros tantos clientes que eu tenho por aí. E aí, para a gente começar, eu trago essa matéria que saiu ontem, na Zero Hora. Não sei se vocês chegaram a ver. Não? Jonas? Ninguém viu? Então, a Fraport é a empresa que hoje está administrando o aeroporto Salgado Filho, como administra entre outros tantos, desculpa, aeroportos, é a que administra a Salgado Filho. Olha o estado e a situação que está o nosso Salgado Filho lá em Porto Alegre, né? E eu até vi agora recentemente que as águas começaram a baixar, parece que foi colocado algumas bombas específicas para tirar essa água de dentro da pista e de dentro do aeroporto como um todo. Mas a situação está inviável, não tem como trabalhar no Salgado Filho, não tem como receber voos nem partir voos do Salgado Filho. E aí a Fraport, que é a empresa que está administrando o aeroporto, pediu uma renegociação de contrato, porque o prejuízo da enchente não vai possibilitar que permaneça o contrato da forma com que ele foi estruturado lá no início.
E aí a Agência Nacional de Aviação, que é a ANAC, né, disse que está analisando a solicitação e que o prejuízo só vai poder ser, de fato, dito qual é, depois que a água baixar por completo. Aí vocês podem pensar assim, tá, Adriano, mas essa situação é o aeroporto e a Fraport é uma grande empresa. E a gente está falando de um ponto comercial muito importante, que é o aeroporto de onde tem que sair os voos e chegar voos, tanto comerciais como não comerciais. Sim. Mas não é só a Fraport que pode pedir a negociação de um contrato, quando se tem uma grande calamidade pública. E aí é por isso que a gente está aqui hoje para conversar principalmente, né? Porque é para quem não sabe dessa situação, que passa a conhecer os seus direitos e saber como que pode administrar. Então, de novo, né? Muito parecido com o que a gente vivia lá na pandemia, a gente não está conseguindo trabalhar. Muitos não estão. Porque o estabelecimento está dentro da água, está abaixo de água, né? A jornada de trabalho para muitos tiveram que ser reduzida, porque a insegurança de chegar às 6 horas da manhã no estabelecimento ou de sair às 6 da tarde, principalmente agora, nessa época, quando já está escurecendo, é muito grande. As ruas estão vazias, porque as pessoas não estão circulando, as frotas de ônibus estão reduzidas, porque não tem muito como circular, então é necessário reduzir o horário de trabalho. O estoque de mercadoria foi perdido para muitos, assim, né? Que até é incalculável a quantidade de comércios que perderam seus estoques e demissões. Infelizmente, muitas empresas estão optando por demissões porque não sabem nem qual será o futuro da sua própria empresa ou o seu próprio futuro se não ter que passar a procurar um emprego, né? E aí eu tô falando isso não é causar terror, é ser realista. A gente tem que ser realista. Então, o que isso nos traz? Isso nos traz uma situação financeira precária. A gente não consegue mais ter aquele vislumbre e de potência, né? Não, Rio Grande do Sul é uma grande potência e está uma grande potência. Sim, nós somos. Mas agora, neste período, neste momento, a gente não pode contar com isso. E com isso vem a crise. Com a crise vem a diminuição de potência financeira, que é tu conseguir arcar com os teus compromissos financeiros que tu havia estabelecido lá no início. Então, é aluguel que fica atrasado, é a parcela do financiamento que tu não está conseguindo pagar, o cartão de crédito que chegou e não vai conseguir abater. Diante de tudo isso, a gente começa a precisar de auxílio para negociar e reorganizar as coisas. E aí é quando vem o governo. O governo começa a estabelecer os impostos. Foram prorrogados com vencimento para agosto, final de agosto. Ótimo, é uma folga para o empreendedor. Muitos bancos e instituições financeiras estão prorrogando a data de vencimento das parcelas que tem para pagar. Tem um contrato para pagar de financiamento. Está sendo prorrogada essas datas para que dê esse fôlego. Essas prorrogações estão acontecendo de 30, 60, 90, depende muito da instituição financeira e do tipo de contrato que tu tens com eles. Então, é preciso modificar as condições para que tu consiga cumprir com as tuas obrigações contratuais. Não é justo que, diante de tudo isso, tu continue com as mesmas obrigações. Não é? Concorda comigo? Então, a negociação é a principal pauta sempre. E aí, eu posso rescindir o meu contrato, Adriana? Cheguei numa situação que eu não estou conseguindo mais pagar, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos para um caso prático. Adriana, estou com um contrato aqui de uma mercadoria de que eu havia encomendado um volume grande de uma mercadoria para minha empresa. A mercadoria chegou, eu tinha 30 dias para pagar, eu tô com um boleto aqui para fazer o pagamento já, mas eu não vou ter como pagar.
Primeiro, porque a minha loja ficou fechada e eu não entrou faturamento. Segundo, porque eu tive perdas na minha loja e eu preciso repor para começar a vender, eu preciso me reorganizar, colocar um balcão que seja para eu conseguir atender o meu cliente, voltar a funcionar o meu negócio, para daí eu começar a ter um capital para talvez eu pagar. O que eu faço? Eu rescindo o contrato com ele, porque eu tinha um contrato com ele de que ele me fornecia a minha obra-prima, o meu produto, de 60, 30 dias, e aí vai depender do negócio. O que eu faço? Eu posso rescindir com ele? Pode, sempre pode. Só que daí a gente vai ter que analisar o contrato. Mas nessa situação em que a gente está vivendo hoje, juridicamente, um contrato ele não pode ser rescindido, simplesmente rescindido, sem nenhuma penalidade, pelo simples falta de cash, falta de dinheiro para tu cumprir com a tua obrigação. Então eu não posso chegar para o Luciano lá e dizer, Luciano, eu não vou mais poder te pagar porque faltou dinheiro. Não tem dinheiro. Não vai dar. Isso não é admitido. Mas tem duas situações em que é possível fazer essa rescisão sem uma penalidade. Quando a gente tem força maior e caso fortuito. Lá vem ela com aquelas palavrinhas nojentas do jurídico. O que é a força maior? A força maior nada mais é do que isso que a gente está vivendo. O que a gente viu foi uma força maior. É aquela força da natureza que nada nem ninguém segura. Ela vem e toma o seu espaço. Isso é a força maior. Mas era previsível, isso ia acontecer. Será? O que tu acha, Jones? Vi que tu fez assim. Eu acho que para nós aqui no Brasil ainda não. Preveram muito em cima, né? Eu falo por propriedade, né? Já que tive a empresa atingida. Isso aí. Sabe que eu ouvi uma entrevista de uma advogada, pesquisadora, e ela até está na Alemanha, e ela se dedica mais ao direito alemão, e ela comentou assim comigo, não, na entrevista ela comentou assim, tudo é previsível, basta tu olhar um filme lá. Hollywood não deixa nada ser imprevisível. Hollywood está o tempo todo prevendo. É apocalipse zumbi, é tempestade, é vulcão, é tsunami. Hollywood prevê tudo. O que a gente não consegue prever, na verdade, é até onde os danos disso tudo que acontece chega. Então, na verdade, e é uma crítica ao nosso direito brasileiro de que ele se debruça sobre o que é previsível ou não previsível, que é a situação da força maior e do caso fortuito que eu comentei no início ali, né? O direito brasileiro, ele está debruçado a situações de rescisão e renegociação de contrato sobre situações imprevisíveis, quando, na verdade, ele deveria estar debruçado sobre situações previsíveis, mas com um impacto imprevisível. Então, sabíamos do risco de uma chuva, né, torrencial, do jeito que aconteceu no Rio Grande do Sul, e com avalanches como aconteceram, imaginava-se de que poderia acontecer. O que a gente não imaginava era a proporção do que poderia acontecer e da forma com que aconteceu. A gente se viu numa situação em que, onde não estava abaixo de água, e muitos lugares ainda estão abaixo de água, dentro d'água, né? Estava acontecendo desmoronamentos. Então, assim, o impacto disso num estado, a gente não tinha como prever. Isso era imprevisível. E é essas as situações em que nos possibilitam uma negociação e rescisão de contrato. Então, o caso fortuito é algo que ocorre por acaso. E aí a gente tem o caso fortuito, por exemplo. Morte. É um caso fortuito, porque tu não estava numa viagem, aconteceu um acidente e uma das partes do contrato veio a falecer. É um caso fortuito, por exemplo.
E a força maior é essas situações em que a gente não tem como segurar, não tem o que fazer para evitar, tá? Vamos voltar para o meu slide, senão eu me perco. Abriu aí para vocês? Então, isso que eu vinha falando agora, né, que são os fatos supervenientes, que são aquelas situações em que acontece antes de tu fazer o teu contrato. É superveniente o contrato, ele vem antes, então tu não tinha como prever. E aí a gente tem o caso fortuito e a força maior, que foi o que a gente falou agora, que são as situações em que, por mais que as partes queiram cumprir com a obrigação delas no contrato, elas não têm como cumprir. Ou elas estão impossibilitadas fisicamente, ou o contrato se tornou tão oneroso que tu não consegue mais. Porque é aquela velha situação que é do ditado, né? Tô pagando para trabalhar. Que é quando tu praticamente chega numa situação que tu começa a pagar para tu ter que cumprir com a tua obrigação, que seria uma situação que tu cumpriria com a obrigação e receberia. E aí não tem cabimento continuar com o contrato. Nessas situações, a gente pode sim ter a rescisão de um contrato sem nenhuma penalidade, tá? Então, vou receber uma multa? Não, não vai receber uma multa, porque são as situações previsíveis, imprevisíveis e que possibilitam essa rescisão. Aqui é a explicação que eu acabei de fazer para vocês. A onerosidade excessiva superveniente. Essa situação é aquela da Fraport que a gente viu lá no início. O que acontece? A Fraport, quando ela... Deixa eu só conectar meu carregador aqui, porque agora eu percebi que estava assim. A Fraport, quando ela percebeu, quando ela firmou o contrato dela lá de administração do aeroporto, não sei, não tive acesso ao contrato, infelizmente, gostaria muito de ter tido acesso e ter negociado esse contrato, mas não tive. Mas eu imagino de que teria sido uma negociação e uma operação de um valor considerável, um valor exuberante, digamos assim. Ela tinha mais ou menos previsto o que ela ia fazer. Vou fazer uma pista nova, vou colocar aquela iluminação lá que estava faltando para que os aviões consigam pousar nos momentos de neblina, né? Ela tinha mais ou menos mapeado quais eram as situações e quais seriam os custos e quais seriam os benefícios que ela teria ao administrar o aeroporto. A partir do momento que a gente teve essa chuva e que a pista ficou completamente inundada, todo o térreo do aeroporto ficou inundado. E alguns, acho que o primeiro e, salvo engano, o segundo andar dos estacionamentos também ficaram ali, ou parte do segundo, não quero mentir para vocês, mas parte do estacionamento foi inundada também. Vocês imaginam o prejuízo disso? E muito provavelmente para reconstruir, né, para fazer alguma reforma ou alguma, não imagino, não tenho ideia do que deve ter do que vai ter que ser feito dentro do aeroporto, mas assim, pode-se imaginar que tenham coisas consideráveis para fazer, principalmente na pista, né? Porque uma pista de avião que ficou debaixo d'água há tanto tempo, não sei, não tenho ideia. Mas eu imagino que seja algo de valor expressivo também que tem que ser feito agora. E aí, será que seria justo eles continuarem com a administração sem a revisão desse contrato? Acho que não dá, né? Então, é isso que a Fraport fez. O que ela está pedindo é uma revisão do contrato, porque o contrato para eles se tornou onerosa excessivamente por um fato superveniente, um fato que aconteceu depois deles terem firmado o contrato. E era algo que não se tinha como prever que aconteceria, né? De novo, aquele prever. Mas aconteceu. E aí, agora o que a gente faz? Se a gente não faz essa renegociação, a gente vai ter um desequilíbrio do contrato. E aí, para uma das partes, ele vai acabar ficando pesado demais. Essas situações de onerosidade excessiva, a gente vê muito nos contratos públicos, tá?
Pode existir nos contratos particulares? Sim, existe, mas principalmente nos contratos públicos. E ele não é uma exclusividade de momentos de catástrofe ou de crise, tá? Essa onerosidade excessiva, ela pode ser apresentada a qualquer momento, desde que se demonstre que tem um valor ali que não tá fechando. Mas ela é aplicada principalmente e da forma administrativa quando a gente tem essas situações de catástrofe. Então, não preciso judicializar a revisão do contrato. Eu consigo fazer ele administrativamente, tá? Que é justamente isso, é rever. A gente precisa rever, ou então, caso não tenha essa revisão, eu consigo fazer o fim antecipado do contrato. Então, rescindo o contrato, não tenho nenhuma penalidade e pronto. Finalizar um contrato nem sempre é a melhor saída, porque eu vou ficar sem ter que cumprir com uma obrigação, mas eu também vou ficar sem uma remuneração. Então, por isso que essas situações de renegociação do contrato normalmente são as melhores, né, para se propor, que é justamente contrabalancear. Mas nem sempre ela vai ser aceita. E aí fica o impasse, ou judicializa ou rescinde de pleno direito. Ah, então eu posso aumentar o valor do meu contrato, Adri? Diz que sim, diz que sim. Pode aumentar o valor do contrato. Só que aí aqui a gente tem que ter um cuidado, que é o nexo de causalidade, que a gente chama. Além ela com as palavrinhas esquisitas de novo. Só mais uma vez. O nexo de causalidade nada mais é do que eu comprovar que a interrupção que eu estou pedindo, que a renegociação que eu estou pedindo do meu contrato tem ligação com o fato que aconteceu e que esse fato não tinha nenhuma ligação comigo, que não fui eu que causei ele, que foi algo fora do meu controle, algo que aconteceu que eu não tinha como prever e que agora eu não tenho mais como prestar esse serviço sem revisar o contrato, sem restabelecer as condições do meu contrato. Isso é o nexo de causalidade. De forma bem simplória, é isso. Na faculdade de Direito, para os meus colegas que estão aqui, sabem que é pelo menos quase um semestre discutindo o bendito do nexo de causalidade. Mas, para facilitar, é isso. É mostrar de que o fato e o meu pedido têm correlação e que eu não fui a causadora nessa situação, né? Que eu não fui a causadora desse fato. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem simplório, mas que eu sei que é algo que estava acontecendo bastante. Por exemplo, tem uma entrega para fazer em de Santa Cruz do Sul em Porto Alegre. Pois bem, essa entrega saía todas as semanas, todas as quintas-feiras, daqui de Santa Cruz para o meu cliente em Porto Alegre. Começou a chover, começou a alagar. E as estradas, para onde é que foram? E a gente ficou, nós, particularmente em Santa Cruz, a gente ficou meio que ilhados, porque se saíssemos por Santa Maria, estava interrompido. Mariante estava interrompido. Por um período, para ir por... Olha lá que coisa mais linda da Silvana lá que eu enxerguei! Assim não dá, Silvana, tu me desconcentra. Coisa mais linda esse guri. Saindo por Pantano Grande também não conseguíamos. Por quê? Porque a ponte estava interrompida por um período. Por São Jerônimo também não estava, porque Charqueadas estava interrompido. E agora, o que eu faço? Suspende. Quando conseguiram fazer algumas rotas que chegavam em Porto Alegre, algumas delas levavam 8 horas para chegar a Porto Alegre. 8 horas. É um percurso que a gente costuma fazer 2 horas. Eu que sou meio lerdinha, 2 horas e meia. Pra quem tem um pé mais pesado, assim, né, Jonas? Tu já tá rindo aí, provavelmente. não é, Jonas? Eu imaginei que tu fosse. Mas o Marcelo tá ali em cima, eu conheço o Marcelo, eu sei que o Marcelo é pé pesado.
O Marcelo de Santa Cruz a Porto Alegre, ele ia levar 1h30, mais ou menos, assim. Então, esse pessoal aí ia sofrer um pouquinho, porque é 8 horas. O Marcelo tá lá em Florianópolis, pessoal. Imagina, 8 horas é o tempo mais ou menos que a gente leva para chegar lá no Marcelo hoje. O custo disso, o custo de que eu vou ter para esse deslocamento, para eu entregar esse produto para o meu cliente que está em Porto Alegre. Então, um frete que eu levava 2 horas, eu estou levando 8. Isso praticamente triplica o valor do meu frete, da minha entrega. Eu não posso manter esse serviço pelo mesmo valor, porque, de novo, eu vou estar pagando para trabalhar. Então, nessas situações, a gente consegue sentar com o cliente e conversar. Ó, Flaninho, tu viu o que está acontecendo, né? Pois é. Tô levando 8 horas para chegar a Porto Alegre. O que tu acha? Tu quer manter assim? Vamos renegociar esse contrato? Vamos suspender essa obrigação de entrega? Como que fica para ti? É renegociar, é trazer novas situações para dentro do contrato, para que tu não tenha que pagar para trabalhar. Deixa eu voltar para o meu slide. E aí ali embaixo está, então, o que eu estava comentando com vocês, que é quando o contrato acaba ficando oneroso demais. Tem algumas situações em alguns contratos que a gente não vai aplicar diretamente essa regra geral, tá? O principal deles é o contrato do consumidor, onde a gente se aplica o CDC. O que é um contrato de consumidor? Vocês têm mais ou menos uma noção aí? Quem é que tá aí que consegue me ajudar? O que é um contrato de consumo? Não vou dar nomes, hein? Tô vendo o pessoal aqui que sabe me dizer o que é um contrato de consumo, mas não vou dar nomes. Por favor, vocês não se atropelem, um de cada vez para falar. Alguma sugestão do que é um contrato de consumo? Raquel, o que é um contrato de consumo, Raquel? Tu sabe mais ou menos? Que eu posso aplicar um CDC? Código do Consumidor? Ih, a Raquel foi lá na máquina dela lá. Não tá mais aqui a Raquel, Luciano. Ela bem que nos avisou. Pessoal que tá aqui, brincadeiras à parte, e aproveitando para fazer um merchan para Raquel. Por que eu chamei a Raquel? Porque a Raquel, um dos negócios dela é consumidor. A Raquel tem uma loja de cuias. Ela faz cuias lindas. Ela faz cuias lindas, mas a verdade é que ela faz essas gravações nas cuias, sabe? Essa aqui até eu ganhei de presente, não é da Raquel, mas eu ganhei de presente da minha parceira, Ana Lu. Então a Raquel tem uma situação de aplicação do CDC, de consumo, porque ela faz a venda direto para o consumidor final. E aí, apareceu, Raquel? Sim, eu pausei aqui porque ela faz barulho. E aí, Raquel? Me diz, agora eu já falei, né? Mas conhece o que é o nosso CDC, o nosso Código do Consumidor? Eu conheço, mas não admito que não muito a fundo, né? Então, pessoal, meu cachorro tá latindo enlouquecidamente aqui, não se assustem. Os contratos em que a gente tem a venda direta para o consumidor, que a nossa relação não é empresário com empresário, mas a gente tem, por exemplo, a Raquel que vende direto para o consumidor, que é a Adriana que comprou a cuia da Raquel lá e pediu para gravar o logo dela, a doutora Adriana Carvalho, bonitinho, e a Raquel fez. Eu sou a consumidora, ela tá vendendo direto para mim. Então, digamos que eu fiz uma encomenda para a Raquel de um lote de cuias. Quero presentear todos os meus clientes e encomendei da Raquel lá, sei lá, 100 cuias. Um pouquinho, né? Mas 100 cuias, já tá legal, né, Raquel? Já dá para fazer um troco. Pode vir, pode vir. Encomendei da Raquel lá aquelas 100 cuias.
isso, nessa minha negociação com a Raquel, eu vou formalizar um contrato e vou dizer, Raquel, vou comprar de ti 100 cuias com o meu logo, vou especificar lá, e aí tu pode ir me entregando essa minha encomenda de 100 cuias periodicamente, não precisa vir tudo de uma vez só. Pode ser 30, 20. Só que nesse meio tempo, a Raquel ficou impossibilitada, porque o produtor dela lá, que encaminha para ela as cuias em si, já feitinhas, o poronguinho bonitinho, para ela conseguir fazer as gravações, não está conseguindo fazer a entrega, ou ficou com a loja dele, com a produção dele inundada dentro de água e não tem como entregar para Raquel. E aí a Raquel vai chegar para mim e vai dizer: Adri, seguinte, lembra que eu tinha para te entregar agora 30 cuias essa semana? Ah, Raquel, lembra, inclusive já avisei lá os clientes que eu tô mandando as cuias para eles. Pois é, Adri, não vai dar, porque eu tô sem produto. Eu tô sem obra-prima para produzir e para te entregar. Porque o meu fornecedor tá com a loja dele lá, o estoque dele, entrou a água, perdeu tudo, não tem o que fazer. Mas olha só, Adri, eu tenho um outro fornecedor aqui da região, só que é um pouquinho mais caro. O que tu acha? Tá de acordo em pagar mais? Tu quer esperar? O que tu quer fazer? Para essas situações em que a gente aplica o Código do Consumidor, o primeiro passo é repassar o custo, tá? Então, eu não posso simplesmente sentar e dizer para ele, tá rescindido. Até posso, mas aí a gente vai rescindir e ela vai ter que me restituir o que de fato eu já paguei para ela. Então, a negociação com o consumidor, ele se aplica às regras do CDC. Claro que tem algumas aplicações da regra geral do Código Civil, algumas situações a gente consegue aplicar, mas não vai ser para tudo. E aí, esse é o regramento do CDC. A gente não consegue rescindir o contrato por uma onerosidade excessiva, tá? O que a gente consegue é rescindir ele, fazendo a devolução dos valores que já tenham sido eventualmente pagas, né? Ressarcir, porque é consumo, ou então a gente faz o pactuamento de nova condições, que é isso que é justamente que eu falei, Adri, eu tenho outro fornecedor aqui que é da cidade vizinha, só que é um pouco mais caro, tu aceita? E aí a gente refaz o equilíbrio. Também para essas situações de consumo, normalmente a gente vai ter a intervenção do PROCON, tá? Que é o órgão responsável por cuidar das relações de consumo. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Outra situação, contrato de empreitada, que é aquelas situações em que a gente faz um contrato de empreitada para execução de obra. O contrato de empreitada, ele também traz um regramento um pouco diferente do que a gente viu lá no início, tá? Ele pode ficar suspenso pelo motivo de força maior, lá que a gente viu lá no início, que era a força maior, ou então por situações imprevisíveis de causas geológicas, hídricas, que é justamente essas situações que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho um contrato com uma grande incorporadora de imóveis, eu sou um escritório de arquitetura, e a região onde eu estava fazendo o planejamento do empreendimento, não tenho o que fazer, não vou conseguir efetivar a empreitada que eu tinha negociado com eles de efetivar lá na região. Por quê? Primeiro porque não sei nem, né, dependendo da situação, vai estar ainda com água. Segundo, porque a situação em si ali, as causas geológicas e hídricas, a gente não sabe mais se a fundação, se o que a gente vinha fazendo, ainda tem possibilidade de continuar executando essa obra. Isso é uma situação real. A gente tem muitos condomínios que estavam sendo planejados em regiões em que ficaram alagadas. É inviável. E muitas dessas incorporadoras, imagino eu, que não vão nem cogitar dar continuidade a essas obras, porque me diz aí, Luciano, tu vai querer comprar um terreninho lá
na beira do Guaíba, lá, onde a gente estava fazendo um condomínio bem bonito para ver o pôr do sol. Tá na promoção. Melhor não, né? Não, mas assim, ó, se tu comprar esse lote específico, eu posso até pensar em te dar um bote de brinde, um botezinho, assim, com motor e tudo. O que que tu acha? Vamos deixar para a próxima. A gente ri da desgraça, mas é a situação. E a gente sabe que tinha muitos empreendimentos que estavam acontecendo, imobiliários principalmente, que estavam acontecendo nessas regiões. E justamente por isso, porque não se imaginava de novo a catástrofe, o que poderia acontecer. E aí agora até virou moda em se dizer, cidades, como é que é? Cidades esponjas. E agora, o que que a gente faz? E aquele meu contrato de empreitada de execução de obra que eu tinha, como é que fica? Então, nessas situações de contrato de empreitada, o contratante, a incorporadora lá, ela tem obrigação, é dever dela rever o contrato comigo, tá? Rever o preço, caso eu tenha uma excessiva onerosidade, porque eu tive que usar X máquinas lá, não sei, tô falando por alto, porque não conheço, não me formei lá na engenharia e na arquitetura, mas eu tive que usar máquinas específicas para conseguir recuperar o solo para a gente conseguir erguer o prédio. Ou eu tive que usar mais material de uma qualidade específica lá para conseguir rever essa estrutura. Então, esse contrato ficou oneroso demais para mim. Eu estou pagando ele. Estou pagando para conseguir trabalhar nele. Então, nessas situações, é obrigação do contratante sentar e rever o contrato. Mas ele não quer reajustar o meu contrato, ele está se negando em reajustar o meu contrato. Bem, aí não tem o que fazer. Aí a gente vai ter que judicializar. Mas a previsão legislativa é de que não precisa nenhum jurídico no meio disso, jurídico no sentido de judicializar, não precisa de nenhum juiz para dizer o que tu tem que fazer ou não. É tua obrigação sentar e rever o contrato. Mas vai ficar muito caro para mim, porque assim, eu sou uma incorporadora, mas eu não sou uma grande incorporadora. Eu ainda estou começando, eu sou médio porte, eu não vou conseguir arcar com os custos disso. E aí vem aquela situação complicada de que tu fica ali tentando negociar o contrato, mas tu tem que ver que tu não pode desonerar de uma parte e onerar da outra. Ela precisa ser boa para as duas partes. E nem sempre, infelizmente, nem sempre a gente consegue chegar nesse valor, nesse pacto. E aí, por vezes, a gente acaba abrindo mão desse negócio e rescindindo o contrato. Mas aí se acontecer isso, quais são os meus direitos? E isso que eu vou falar agora vale para todos os outros contratos que a gente conversou até agora. Quais são os meus direitos? Bem, aí a gente vai ter que analisar contrato por contrato, porque cada contrato tem as suas especificidades e prevê as suas regras e as suas cláusulas. Então, a gente vai ter que rever contrato a contrato. Mas a regra geral é de que tu tem que receber pelos serviços que tu prestou. Então, até onde se faz uma medição, né? E até onde tu prestou os serviços é o que tu recebe. Recebi a mais do que eu prestei, vai ter que devolver. E essa é a regra geral. Só que, né, cada contrato é um contrato. Bem, vamos para as dicas gerais, que eu estou no final aqui já. Acho que já deixei meio claro isso desde o início. E isso é algo que eu trago comigo. Me formei uma profissional, uma advogada à avessa, digamos assim, porque sempre torci o nariz para as judicializações. Então, assim, sempre tive comigo de que não precisa, nem sempre a gente precisa entrar no judiciário. Primeiro, a gente esgota todas as possibilidades que a gente tem no administrativo. Porque nem tudo. A minha avó usava um ditado que eu gostava muito, que era assim, a ponta de faca.
Nem tudo é a ponta de faca, né? Muitas vezes a gente pode sentar e conversar, e negociar, e botar o orgulho, e aí o Luciano de repente vai rir de mim, que é botar o orgulho no bolso. Bota o teu orgulho no bolso, bota aquele olho grande, não, mas eu tenho que ganhar. Bota no bolso e conversa, seja sincero, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Ah, mas Adri, tu tá falando isso e tu vai deixar de ganhar dinheiro, porque é quando a gente entra com uma ação que o advogado ganha dinheiro. Às vezes, sim. Às vezes eu ganho dinheiro entrando com uma ação, mas eu perco um cliente. Então, não foi uma nem duas vezes em que eu sentei para uma negociação e uma negociação que não tinha o que fazer, não tinha saída, porque só estavam fazendo a negociação porque era uma obrigação lá que o judiciário colocou que tem que fazer uma reunião uma reunião, não, desculpa, uma audiência de negociação. Ah, vamos lá, tem que fazer, né? Obrigado, vamos fazer o quê? Vamos lá. E aí tu chega lá para fazer arbitragem, para conversar com as partes, e aí as partes já entram assim, né? Não quero negociar. Não tem composição. Não tem composição. Escuta a proposta, vamos conversar, vamos sentar. Então, para essa situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul hoje, a melhor saída para essas situações de negócio, para situações de contrato é conversem e tentem negociar. Observem o todo, tá? Porque assim como a Adriana está sendo prejudicada, o Luciano também está, a Silvana também está, tá todo mundo no mesmo barco. Algumas pessoas não tiveram suas casas alagadas, que ótimo, que bom, que ótimo. Mas muitas tiveram. E estão em situações críticas, o seu negócio alagou, perdeu o estoque, os funcionários, 2, 3, 4, 5 funcionários tá com a casa destruída. É a realidade, é o que a gente está vivendo hoje. Então, o principal conselho que eu tenho para dar hoje é negocie. Então, numa situação dessas que a gente conversou agora, olha só, não estou conseguindo cumprir meu contrato, negocia. Suspende o contrato por um tempo. Vamos suspender esse contrato aqui por 3 meses. Segura aí, não vou conseguir te atender. Por 3 meses, tu consegue segurar para mim? Vamos lá, consigo. Não estou conseguindo te pagar, mas eu preciso de produto. Raquel está precisando das cuias para conseguir produzir, para colocar para girar o comércio, para vender. Só que eu não tenho como te pagar agora. Tu consegue me prorrogar aí um prazo? Me dá 90 dias para eu começar a te pagar. Infelizmente, essa é a nossa situação. E a melhor forma é negociação. Porque a partir do momento que a gente entra no judiciário, a gente vai ter um ranço, que é aquela coisa do nunca mais eu negocio com fulano. A gente vai ter isso. E a gente vai ter a morosidade do judiciário. Então, se tu acha que tu vai resolver a tua situação em 30, 60 dias, não, tu não vai. Esquece. Tu vai ficar com um contrato interrompido. Outra situação, que é uma dica bem importante, relacionada à negociação. O devedor que não enseja o fato, ou seja, que ele não dá origem ao fato, que ele não causa, ou que ele não se omite à obrigação dele, ele não está em mora, tá? Então, procurei o Jonas lá e conversei com o Jonas. Jonas, seguinte, eu sei que eu te comprei aí uma quantidade grande de radiadores, né? Eu sei, comprei, mas eu não vou conseguir te pagar. Vamos negociar? Não, Adriano, mas nem pensar. O que tu acha? Não tem negociação contigo. Me paga, teu data limite é agora dia 31. Se tu não me pagar, nada feito, tem que me pagar. Jonas, eu não tenho como te pagar. Tô aqui tentando negociar. Olha só, minha loja tá debaixo de água, não tem o que fazer. Isso eu tô demonstrando de que eu tô tentando resolver algo, uma situação, a minha pendência financeira, por um caso que não fui eu, não foi culpa minha o que aconteceu. Então, a partir do momento em que eu tenho como comprovar de que
eu tentei negociar com o Jonas e tentei resolver a situação de um fato que não foi culpa minha, eu não tô indo embora, tá? Então, mas tu não quer dizer que eles não podem te cobrar? Poder me cobrar, eles podem, mas significa que eles não podem me colocar no SPC Serasa, protestar uma nota fiscal, porque eu não vou estar em mora. E se fizerem isso, estão fazendo de forma ilegal, tá? Porque é uma situação superveniente à nossa contratação de força maior. E que eu, diretamente com o Jonas, tentei resolver, solucionar essa situação e não consegui. Então, eu não estou em mora. Ou então vocês acham que os bancos lá estão prorrogando as datas de vencimento dos boletos para 30, 60 dias por qualquer coisa, porque eles são bonzinhos. Não, Não é? não. Achou que era, Jonas? Pô, Lamento. agora eu achei que a gerente gostava de mim, né? De repente ela gosta. Provavelmente ela gosta de ti, Jonas. Tu é um rapaz simpático. Mas eu acho que não é por isso. Muito provavelmente é porque o devedor que não ensejou o fato e não se omitiu a ele por uma situação superveniente, de força maior, ele não vai estar em mora, tá? Então isso é uma regra que não tem gerente que possa discutir. É essa aí. Não tem acordo, o que a gente vai fazer? Vai judicializar. Mas, de novo, tenta fazer o acordo. E o contratado, por exemplo, se eu sou a contratada para prestar um serviço, eu não posso responder pelos prejuízos que são um resultado desse caso fortuito ou da força maior. Então, por exemplo, a Adriana foi contratada para fazer o projeto lá daquele condomínio lindo, maravilhoso que alagou. Adriana, agora tu vai responder por esse prejuízo aí que eu tô tendo desse teu contrato, porque foi tu que construiu aqui, foi tu que fez, ou porque tu não fez, sei lá, qual que pode ser a observação, tu não fez o aterro, né, de forma que deveria ter feito, então tu vai responder, porque a água veio e levou todo o aterro, olha só que lindo, então tu vai responder pelos meus prejuízos. Não, não vou. Exceto se dentro do contrato tiver alguma previsão trazendo o contrário disso, dizendo que se houver prejuízos resultantes da força maior, caso fortuito, eu poderei ser responsabilizada civil e penalmente, por exemplo. Bom, aí não tem muito o que fazer. Aí também, né, que advogado esse teu que foi lá e analisou o contrato, tu deixou tu assinar um contrato que previa isso. Então, nessa situação, não tem como fugir, eu posso ser responsabilizada. Se não tiver, não posso ser responsabilizada sobre esses prejuízos. Galera, de minha parte, grande parte, é isso. E aí, agora, antes da gente fechar 100%, eu queria ouvir de vocês que estão aí, que me ouviram falar desgovernadamente. Se tem alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta. Aqui eu não trouxe as situações de aluguel. Eu não sei se tem alguém que está precisando tirar essa dúvida, porque o aluguel também é mais uma situação que a gente vai colocar lá na lei do inquilinato, que tem os regramentos específicos. Então, sala aberta para as perguntas e as mãozinhas. Por favor, não se atropelem, vão com calma, a gente tem tempo, todo mundo pode falar, tudo certo. Bom, pode falar, Lu. Essas situações, isso que você trouxe assim de possibilidade de renegociação de contrato vale tanto para, no caso aí, para produtos quanto para prestação de serviço. Sim, independente,
Claro, aí de novo, né? Só não vai se aplicar aquelas situações específicas em que a gente tem uma legislação que organiza esse negócio jurídico em si, que é o inquilinato, ou que é aquelas situações de Código do Consumidor. Aí a gente tem que observar em conjunto essas leis específicas com o Código Civil. Salvo isso, sim, tanto para os contratos de prestação de serviço, como né, de entrega, digamos assim, que sejam os de consumo, e para ambas as partes. Tanto eu sendo a contratada, como eu sendo a contratante, todos esses regramentos que a gente trouxe, eles vão se aplicar. Obrigado. Não por isso. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. A Ana Paula me disse que ela ia me fazer perguntas hoje. Não entendi por que ela não levantou a mão ainda. Não pode. Eu tô pensando numa bem difícil. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou a Ana Paula, sou aí a parceira da Adri na Ana Lu. Então, acho que tem duas questões que a gente passou agora nos últimos dias dentro do nosso negócio, né? 3, na verdade. Uma é a questão dos nossos próprios clientes com a questão do aluguel. Eu tô com uma assistente aqui do lado. Que é a questão dos aluguéis, né? Que os clientes querem saber, mas eu tenho isenção? Não tenho, enfim. Esse é um ponto que a Adri já trouxe ali, né? Um segundo ponto nós tínhamos um evento agora, até que nós íamos participar aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana, que era uma feira, e a feira simplesmente foi, a comissão decidiu que a feira vai ser para o ano que vem, só que a gente já tinha pago e tudo, então não seremos reembolsados, né? Isso é uma das coisas que nem foi cogitada pela organização da feira. Só um minuto, filha. E o outro, e isso eu queria saber, quando é esse tipo de eventos, né? Por exemplo, é uma feira, a gente fez um contrato, a feira não vai acontecer na data. Eu não sei se ano que vem eu vou ter interesse em continuar nessa feira, eu não sei nem se a minha empresa... Eu acredito que a minha empresa vai existir ano que vem, né? Confio muito nisso, estamos há 3 anos e meio no mercado, mas a gente não sabe, né? Se daqui a pouco espero que sim, inclusive, Ana. Sim, não, é que daqui a pouco, assim, eu não sei se essa feira vai ser interessante para mim daqui a um ano. Esse ano, dentro do meu cenário, essa feira era interessante. Daqui a um ano eu não sei. Então, esse é um ponto. O que eu posso fazer em relação a isso, Adri? Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta seria, por exemplo, a gente comprou brindes, né? E a gente sabe que o Mercado Livre, por exemplo, eu comprei brindes que eu mandei fazer via Mercado Livre. E a gente sabe que eles têm um regramento. E eu tive que informar as pessoas, olha, não me manda os brindes porque eles não vão chegar via correio. Não tem estrada, não tem como chegar, né? E tudo bem, se vocês precisarem, eu faço uma carta para o Mercado Livre e tal, para vocês não serem penalizados, porque eles têm prazos de entrega. Então, nesse sentido também, como eu sou uma consumidora que estou no Rio Grande do Sul e o meu fornecedor é de São Paulo e ele não consegue me entregar devido ao problema de estradas, como que a gente... O que eu posso fazer para ajudar? Eu não vou... Fiquei com pena de cancelar também, né? Enfim, tu tá numa situação, tá pago. Vou ter o evento, não vou ter... Então, a gente tá bem numa sinuca de bico, como se diz. Sim. Primeiro, né? Essas situações de evento que a Ana comentou. Os contratos de evento, normalmente, o que eles preveem? Eles preveem uma possibilidade, e eu não sei se eu cheguei a analisar esse contrato, Ana, mas se eu não analisei, eu acho que tu vai ter que me mandar ele amanhã para dar uma olhada. Mas, não, assim, a gente analisou, eu acho. Mas a gente não contava que ia ter um desastre. Então, assim, uma preocupação que eu tinha, inclusive lá sem ser a empresa anterior, lá nos meados do meu início, que a gente participava muito dos eventos, era sempre observar justamente isso, tá? Porque normalmente, assim, e isso voltando, né? Uma observação muito importante para fazer, para que vocês tenham em mente. O contrato faz lei entre as partes. O que significa isso? Isso significa que tudo que eu pactuar e estiver dentro de um contrato é lei. Claro que eu não vou poder prever dentro do contrato situações ilegais, né? Não permitidas por lei. Por óbvio, isso não pode. Mas tudo que eu colocar no contrato aqui, se eu disser vou pagar uma multa de R$1 milhão, caso eu transfira a data do evento, eu vou ter que pagar uma multa de R$1 milhão, porque isso foi o que eu pactuei com a Ana, e essa fez lei entre nós duas e eu vou ter que cumprir. Tem como espernear? Vai ter como espernear, mas é lei entre as partes e provavelmente quando for para o judiciário, o juiz vai trazer isso.
E não vou entrar em milindres aqui sobre essa situação. Mas isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Então, por isso que eu sempre reforço. Levem para alguém que conhece revisar o contrato. Porque, por vezes, a gente já tem conhece mais ou menos como que funciona no ato, e aí a gente consegue trazer para dentro da cláusula situações em que vai beneficiar a parte. Então, o que os contratos de evento normalmente prevê? Normalmente eles preveem que, caso não seja possível realizar o evento no local e data aprazada, será transferido para outra data, podendo o patrocinador ou o participante, por sua livre e espontânea vontade, decidir se manterá sua participação. Caso não mantenha sua participação, deverá a organizadora reembolsar de todos os valores já integralmente pagos. Isso é a cláusula perfeita para o contrato de eventos. Porque daí, independente se é caso fortuito ou não, daqui a pouco o cara estava organizando fazer um evento lá num pavilhão que não tinha PPCI, os bombeiros ficaram sabendo que ia acontecer esse evento, já foram lá e já cancelaram. E aí ele muda o local do evento para um outro local completamente inviável de participação. Não vou dar mecar o meu dinheiro de volta porque eu não vou participar. Então, esses contratos de evento, a gente tem que sempre observar isso, tá? Independente do cancelamento. Seja ele por força maior, caso fortuito, não interessa. Cancelou, eu quero meu reembolso e a decisão de participação é minha. Observem sempre isso. Isso é muito importante. Situação do Mercado Livre, da entrega. A Ana comprou os brindes. Eu comprei umas roupas pro meu filho, porque sabe como é que é, quem tem filho sabe como é que é. E chega agora essa época, assim, e as calças viram tudo corsário, né? Assim, um pouquinho, uns 4 dedos abaixo do joelho. E aí, eu fui lá antes de acontecer, né? Antes de começarem as chuvas, e comprei alguns moletões novos pro guri, né? Porque não tava dando, a situação não tava funcionando ali. E é claro que não conseguiu entregar, não vai conseguir entregar, não vai chegar. O que eu faço? Essas plataformas de e-commerce, elas têm os regramentos. E aí é importante a gente seguir com o regramento deles. É como a Ana falou assim, o que eu tenho que fazer? Vai ter que seguir o regramento do e-commerce. Mas, por ser uma situação de consumo, onde se aplica o CDC, o correto é ou rever, né? Ou ele te dá uma outra forma de entrega e daqui a pouco vai ser mais caro, ou tu tem total decisão, assim, de dizer, não quero mais, e eles terem que se tornarem a compra e te reembolsarem. E o CDC é muito claro nisso. Não conseguiu cumprir, estorna e pronto, não tem o que fazer. Só que é como a Ana disse, né? A gente também fica com pena. Não conseguiu me entregar os brindes, não é culpa dele, o que eu vou fazer? Se tu consegue absorver isso, né? Se tu consegue absorver esse valor que tu já pagou, já não vai te fazer diferença, já veio lá na fatura, já foi pago, tá tudo certo, segura, faz a cartinha lá para o Mercado Livre, dizendo da situação, que é impossível fazer a entrega, porque os correios não estão funcionando, nananana, e manda para o cara não ser penalizado dentro do e-commerce, lá dentro da plataforma de venda, que é de novo, né? Vamos negociar e vamos se ajudar para tentar deixar o menos pesado e penalizante para todos, por mais que o entregador, o fornecedor dos brindes esteja lá em São Paulo e não tenha sido afetado, coitado, né? Se eu já paguei, se eu não vou ter nenhum problema com isso, por que eu não posso manter a minha compra? Então, é basicamente isso, né? Não sei se eu te ajudei. Tá, mãe, tá vendo? Sim, obrigada. Não, é isso. E, por exemplo, a gente também não cancela. Por exemplo, a empresa que a gente alocou os móveis para o evento foi uma empresa totalmente atingida. Entrou 1,5 metro de água. E eu já tinha pago a metade. E aí, semana passada, quando eles me contataram, eu fiquei assim, cara, como é que eu vou pedir para eles me devolverem? Eu não fui atingida, a minha empresa, graças a Deus, não foi atingida, né? Nós não fomos atingidos diretamente, mas fomos atingidos por essas situações. Mas como é que eu vou pedir para eles se eu sei que eles têm 1,5 metro de água, que eles perderam grande parte? Como é que eu pedi um reembolso
se eu vou utilizar futuramente, né, os móveis. Então eu disse, tá, gente, deixa assim e depois a gente vai conversando, porque também é um momento muito frágil, né? Mas o dos brindes é um brinde personalizado, que o cara não tem para quem vender. E ele só não vai conseguir me entregar porque ele fez o brinde, mas ele tá lá com o brinde parado. Então a gente fica numa situação bem delicada, né? Mas enfim, obrigada, Yadi, pelas considerações. Nada, sempre às ordens. Eu vi que tem uns comentários. A Helenice, pessoal, foi minha colega de trabalho lá no Grupo A, inclusive trabalhamos juntas, eu, Helenice e Ana Paula, as três, bem bonitinhas, lá nos primórdios. Éramos coleguinhas, trabalhávamos no mesmo andar. E hoje a gente está aqui ainda, viu? Depois dizem que amizades de trabalho não vingam. Claro que vingam. Todas as negociações e suspensões precisam ser formalizadas por meio de termos aditivos ou registros escritos entre as partes bastam. Tá. A forma linda de bonita, Helenice, de registrar, aquela forma linda de bonita, assim, maravilhosa, é formalizar, né? A gente formaliza lá num distrato. Esse distrato vai prever tudo que foi negociado em cláusulas, e eu sou aquela que adora fazer os considerandos, né? Então eu começo lá o documento botando as partes, fulaninho de tal, bertaninho de tal, e aí começo, considerando o quê? O Rio Grande do Sul teve um grande impacto, foi assolado pelas grandes chuvas, tananana, que fulaninho de tal contratou com Bertanino. Então, eu trago um histórico do que aconteceu e do que a gente está falando. E dentro desse histórico, a gente já consegue mais ou menos dar umas entradas do que foi negociado com a outra parte. Então, eu sempre oriento a fazer sim a formalização, fazer essa formalização de forma muito clara, trazendo essas considerações, trazendo nas cláusulas o que de fato foi pactuado. Então, pactuei lá com o fornecedor de que ele vai me reembolsar os serviços que eu já havia prestado numa medição X, no valor X. Isso tem que estar dentro do documento. Adriana, mas agora eu não tenho como formalizar. Escreve um e-mail, faz um e-mail, traz todos os detalhes dos e-mails e pede a concordância da parte depois. Encaminha o e-mail, ele vai te receber o e-mail e vai dizer, fulaninho de tal, não estou de acordo com as condições do e-mail abaixo. E guarda esse e-mail, né? Faz lá um Ctrl+P nesse e-mail, gera um PDF e salva ele e guarda. Tu tá resguardado, tá seguro, mas claro que a formalização, né, num documento formal assinado com testemunhas, é a melhor forma de se fazer. Mas nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue, e aí a gente tendo esse e-mail com concordância, tá ótimo, já serve. Isso. Obrigada. Nada. Silvana mandou um olá, não sei se a Silvana queria perguntar alguma coisa. Não, esse olá aqui foi antes da gente começar. Quando a gente estava ajustando aqui, ó, a Silvana nos mandou um olá, Lu. É isso, pessoal. Posso ajudar em algo mais? Acho que o Marcelo lá tá se rindo, eu acho que ele tá louco para me fazer uma pergunta. Adriana, muito bom, gostei bastante, foi bem. Fiquei aqui no off, né, mas estava ouvindo o tempo todo. Maravilhoso. Tornou o advoguês bem fácil para a gente entender aí. Bem tranquilo, bem interessante, assim. Acho que contribuições bem importantes, assim, para a gente pensar no nosso negócio e coisas, né, contratos que foram fechados daqui a pouco, que a gente pode rever, né? Instruir clientes também daqui a pouco, né, a buscar realmente, pesquisarem o que pode ser feito, né? Isso aí. Bem legal. Tem bastante. E acredito que até essa questão também, né, de contratos futuros, né, pensando que, até hoje nunca aconteceu, mas não custa colocar no contrato. Hollywood É sempre importante. prevê. Hollywood sempre prevê. Pensem nisso.
Ó, um dia que vocês estiverem assistindo uma série, assistindo um filme, acontecer alguma coisa que vocês acharem que tem alguma ligação, lembre-se do que eu estou dizendo para vocês. Hollywood sempre prevê. E aí, venham aqui, me chamem. Adriana, eu estava assistindo uma série e lembrei do que tu falou. Será que a gente consegue me resguardar que se caso isso venha a acontecer? Gente, isso é o cliente perfeito. Que não é aquele que eu tenho que ir lá dizer, fulaninho, cuidado. Fulaninho, não, besteira, isso não vai acontecer. Inclusive, aqui agora para descontraindo com vocês, né? Mas estava em reunião com um cliente meu e da Ana, e esse cliente ele me contrata esporadicamente, assim, eventualmente por um contratinho aqui, uma coisinha ali. E eu tô tentando dizer para ele, cara, tu precisa de uma pessoa para te assessorar aí, né? Um jurídico que não vai ser interno teu, mas que tu vai ter aquela pessoa para te apoiar, que é o meu trabalho, que é o que eu faço com a Ana hoje e alguns outros clientes. E ele tá sempre resistente, ele fica ali, eu acho que na mente dele advogado só atravanca, só vai me dar. Acho não, ele já me falou isso. Advogado só tranca negócio. Não, não quero, não quero. E aí agora, quando aconteceu essas chuvas e alagamentos, de certa forma ele foi impactado por alguns projetos que ele tinha, que os contratos agora estão suspensos, que a gente não sabe o que vai acontecer, porque ele não tem como de fato entregar. E o futuro do negócio é incerto. O contratante é gigante perto dele, né? O contratante dele tá aqui, ele tá aqui. E se o contratante dele disser assim para ele, não quero mais? Aí eu perguntei para ele, e aí ele compartilhou essa dor conosco na reunião. E aí eu perguntei para ele, o que tem no teu contrato? E aí a resposta dele disse assim, mas como é que eu vou negociar um contrato com fulano lá que é gigante? Sempre tem Nem li como o negociar. contrato, só faltou isso, só faltou ele dizer que não tinha lido. Exatamente. Então, assim, não é. E aí o que a Silvana falou, né? Que é o meu jeito de trabalhar, e eu sei que é o de outros advogados que estão aqui, que é o Marcelo, que é a Luciana, que é assim, não atravanque, não é atravancar a rua, é deixar o negócio o mais seguro possível para o teu cliente, entendeu? Então, quando a gente vai lá e dá aquele no teu ouvido, cuidado, fulaninho, aqui tu tem que prever tal coisa, não sei o quê. Eu não tô querendo estragar o teu negócio, eu tô querendo te resguardar. E a outra parte que vai receber esse contrato, com essa cláusula te resguardando, ela sabe que é isso. E ela sabe que não é trancar, que é deixar o contrato menos problemático. Porque para que existe o contrato? O contrato existe hoje para que a gente consiga fazer tudo no administrativo, para regularizar a situação, para te dar segurança para ambas as partes e para tu não precisar judicializar. O que provavelmente vai acontecer com esse nosso cliente? Vai ter que judicializar, porque o cliente é gigante, no contrato provavelmente tem só dizendo estou rescindindo e dane-se, não vou te pagar indenização, não vou te pagar serviço que tu já prestou, por quê? Porque ele está cá em cima. É óbvio que o contrato dele é leonino. E aí, o que tu faz? Judicializa. Quem é que ganha dinheiro nisso tudo? Só se perde, não se ganha. Então, é justamente isso, né? É tu começar a pensar de um jeito diferente. Não é só pensar em cidades verdes, cidades esponjas. Não, é pensar em formas de assegurar o teu negócio para que ele seja o mínimo atingido possível e para que agora, nesse momento em que a gente está vivendo, tu não precisa parar, tu não precisa estancar, que tu não quebre, né? Tu não ficar sem ter como trabalhar. É tu ter uma segurança para tu dar continuidade e fazer a roda girar. Porque o Rio Grande do Sul vai se restabelecer, eu não tenho a menor dúvida. A gente é um povo que, nossa senhora, é força demais. Então a gente vai se restabelecer, sim, vai, mas infelizmente muitos não vão conseguir. E quem conseguir tem que continuar. E quem não tem ainda essa segurança, passe a perceber as coisas de uma forma diferente. Então, ali, em vez de colocar o concreto na frente da tua casa, concretar toda a frente, fazer aquela calçada de concreto assim, bem bonita, bota uma graminha, vai dar trabalho? Vai. Mas quando encher de água, o solo vai absorver, muito provavelmente. Ela não vai subir, 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 subir. Quando tu for fazer o teu contrato,
Lembra de pedir ajuda para um advogado lá para ele dar uma revisadinha, ver se dá para ser assim, será que eu vou sofrer penalidade? Então, a pandemia eu vejo que ela veio muito para mudar a forma da gente ver a vida e ver os negócios. E agora, de novo, a gente está vivendo uma situação que é para rever e mudar a mentalidade, assim, sabe? Não só no sentido de prever coisas, mas no sentido também de se reorganizar como um todo, né? Perceber que a gente precisa do todo. É isso, acho que eu falei demais. Mãe, a gente tá O gostando Adri falou numa assim. coisa de cenas de filme, Mãe, coisa, a né? gente tá gostando Eu lembrei de um assim. outro cliente nosso que a gente Tô tem, te pessoal. ajudando. Essa é uma história bem engraçada, que mãe. quase que a Adriana teve que trabalhar em duas pontas. O cliente, ele tem um canil, né? Ele vende cães de uma raça famosa e tal. E ele vende para o Brasil todo. E aí, quando eu assumi com ele, eu disse, cara, tem que fazer um contrato decente de venda e tal, né? Tem a função da reprodução e tal, do pedigree dos cães. E aí a gente fez o contrato, a Adriana fez o contrato e tal. Então a gente faz essa venda para ele, manda os cachorros, então. E aí a gente teve uma situação que o cara comprou o cachorro, né? O cliente comprou o cachorro e ele queria dar de presente para a esposa. Ele assinou o contrato, pagou a primeira parcela, né, Adriana? E aí a esposa descobriu e disse que não queria o cachorro. E aí por sorte, estávamos assegurados no contrato, né, da questão da parcela, de como funcionava a devolução. Então, assim, existem... E é bem aquilo do filme, né? O cara achando que estava fazendo uma grande coisa, dar um cachorro para a esposa, e aí a esposa descobriu e disse que não queria o cachorro. E aí a gente faz o quê, né? Então, Coitadinho do cachorro. não, foi meio... O negócio foi meio... A gente normalmente não acreditou, assim, né? Mas a mulher disse que não queria o cachorro. E aí a gente faz o quê? E aí a gente diz pra... Bom, tá, a gente precisa fazer agora a desistência, a gente precisa fazer o termo, enfim, e ver o que devolve pro cara, o que não devolve. Então, ter isso no contrato, uma coisa que... De novo, ninguém imaginava que, tipo, tu tá comprando um presente, a pessoa vai querer devolver o presente, né? Tu tá rindo, Luciana, porque não foi tu que teve que falar. E aí eu disse pra Adriana, bom, nós temos duas opções. Ou diz que a mulher ficou possessa, ele contou para nós, ele ligou contando e tal. E aí eu disse, Adriana, acho que tu vai ter que, se ele insistir no assunto, a gente vai ter que trabalhar no divórcio do cara também, né? Porque o negócio foi surreal, gente, foi surreal. Então, assim, da questão do contrato tá bem feito, de prever as coisas. Onde é que tu vai imaginar? O cara podia devolver o cachorro, sei lá, porque chegou lá, o cachorro tava com uma doença, é o que tu imagina, mas tu não imagina, o cara vai dar de presente pra mulher, mas não vai querer o cachorro. Então, só para ilustrar que, dessa importância de a gente prever tudo, e daí eu lembrei, quando a Adri falou do filme, eu lembrei dessa história, né, que nos filmes a gente até vê umas situações inusitadas, assim, e acontece na vida real, né? Então, essa é uma bem engraçada. É isso aí, Hollywood prevê tudo sempre, gente. Eu vi que o Marcelo tá de olho, acho que no contrato da Comebol ali, Marcelo. Tá no mudo, Marcelo. Sem microfone ali, ó. Tô de olho no jogo lá. Olha aí. Já vai começar o jogo. Exato. Já vai começar. Depois de muito tempo, tá de volta, né? Ó. É verdade. Estamos aqui prestigiando a Adri e de olho no jogo. Isso aí. Isso aí. O importante é estar aqui dando aquele apoio. Estamos aprendendo, né? Além disso, estamos aprendendo. Gente, é isso de minha parte. Quero agradecer muito vocês por estarem aqui nessa noite fria, gelada, me ouvindo aqui e participando. E quero dizer também para vocês que estou à disposição, se tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda, contem comigo. A Jéssica, assim, que entrou em contato comigo, me perguntou, topa conversar, né, com o pessoal? Claro que sim, óbvio que sim, sempre vou topar conversar, assim como o Luciano costuma dizer, adoro um café. Se vocês quiserem me chamar para um café, Adri, vem tomar um café comigo, eu vou levar um contrato impresso para a gente dar uma lidinha, não tem problema. Vamos lá, me paga o meu café e vamos ler esse contrato. Então, assim, adoro café, assim como o Luciano. E estou sempre à disposição aqui para conversar, para a gente trocar ideias, fazer parcerias e vamos lá, vamos tocar, porque a roda precisa girar
E se tiver que trocar o pneu com a roda girando, a gente vai trocar o pneu com a roda girando. Isso não é um problema para nós aqui. Então, contem comigo e obrigado por estarem aqui comigo hoje. Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Adri. Perfeito, né? Acho que excelente aí né, esse momento aí de compartilhar conhecimento. Adri, obrigado por essa oportunidade que tu nos traz aí. Penso que muitas vezes assim, como, né, o empreendedor, né, como você falou, tem essa coisa de trocar o pneu com o carro andando, né? E às vezes a gente se acostuma a fazer isso e tem momentos que precisa dar uma paradinha para dar uma planejada no processo, né? Então, acredito que olhar para o contrato tem a ver ou para os contratos tem a ver com isso, né? Então, não só nesses momentos de crise, mas também de uma forma geral. Isso foi algo que me pegou assim. Às vezes a gente vai meio no grito, né? E na confiança, e sempre deu certo. Então, muito obrigado. É isso aí, Lu. Não tenho que agradecer, estou sempre aqui à disposição. Jonas, em nome da associação, fechamento com você. Tá. Obrigado ao Luciano, que está nos ajudando aí, né? Eu, na verdade, estou meio trocando o pneu com a roda andando, né? A empresa lá, atingida, tentando funcionar, atender, botar em dia. E às vezes a gente não consegue acompanhar tudo na GESC, né? Mas hoje nós estávamos conversando, né? E já acredito que é essencial nós voltarmos ativa, né? Voltar a fazer a coisa funcionar. E esse momento de aprendizado que a Adriana compartilhou conosco, algo às vezes muito importante, às vezes na correria, porque a gente está trocando o pneu com o carro andando, a gente não presta atenção nos contratos, não faz, deixa para depois, e depois faz falta, né? Então, obrigado, Adriana, novamente, por se colocar à disposição, por compartilhar conhecimento. Obrigado a cada um, né? Nos doou 1h30 aí para aprender, confiando na GESC, nas ações da GESC, né? Isso é muito importante, a gente fica muito feliz quando se faz uma ação e pessoas, né, estão dispostas a participar, a contribuir, né? Isso é muito bacana. Então, fica meu agradecimento a todos e aos que são aqui de perto, que quiserem participar conosco. Quinta que vem, estamos voltando com a reunião almoço. Estamos para confirmar aí nas próximas horas um nome muito bacana, que vai trazer muito conhecimento e acho que vai ser essencial no momento que estamos vivendo aqui. Então, fique atento. Quinta que vem, Casa Gaspar, reunião almoço. E nesta quinta, eu acho que agora é feriado, não vai ter, né, a live. Vai ser na próxima terça, que estaremos aqui de novo, né? Compartilhando algum conhecimento com vocês aí, certo? Obrigado a todos, da minha parte é isso. Luciano, é contigo. Maravilha, maravilha. Só agradecer, Adri, né, por compartilhar conosco aí, nos brindar com com todo esse conhecimento. Sempre às ordens, não tem que agradecer. Maravilha, muito obrigado a todos, em nome aí da GESC. Seguimos juntos. Isso aí, agora eu sigo junto aí com o Marcelo. Vamos lá torcer pro Colorado, tá, Marcelão? E eu vou ligar você